Yeah, yeah. Rob Free. Yo, Tokyo, where we at? Yo, what's going down, Japan? Yeah, yeah, we in the corner, man. Yo, check it out. We can take y'all back to 1997. Yo, E. I was born underwater. Yeah, you might laugh, but you did not do your math. Hey. Like 1, 2, 3. Hold on. Damn, y'all feel this? Woo. Hey. Like 1, 2, 2. Wait. So all the people over there, throw your hands in the air. Come on. Like 1, 2, 2. All the people on the right, we can go all night. Come on. Like 1, 2, 2. All the people up top, come on, you don't stop. Put them up. Like 1, 2, 2. All the people down front, just bump to the hump. Put them up. Like 1, 2, 2. All the people in the bag, the fucking looking at. Come on. Like 1, 2, 3. Wait, the world keeps turning. Oh, what a day. What a day, what a day. Oh, hey. Oh. Like a rolling stone. Ow, ow. All night to break it down. Ow, ow. Like a rolling stone. Ow, ow. Hey. I'm really kinda hungry. My eyes down. Don't feed me your cry. On the students not endure. Boa tarde, pessoal. Desejo uma ótima tarde a todos e a todas que estão ao vivo nos assistindo através das nossas plataformas digitais, radioboamusicafm.com.br, o nosso blog radioboamusicafm.com, nossa página no Facebook e nos grupos do Facebook de parceiros e páginas de nossos parceiros. Estamos ao vivo aqui com mais um dia de programa, abrindo a boca com a nossa locutora Elizabeth. Doutora Elizabeth, tudo bem contigo? Tudo jóia, Rick. Tudo bem? Como é que você tá? Como é que tá a semana? A semana passada foi bem corrida, realmente bem corrida. O final de semana também. E essa semana começou tudo mais tranquilo, apesar da preocupação com a pandemia, mas continuou mais tranquilo e hoje também está indo tudo bem. E aí, vocês aí na clínica? Tudo em paz, graças a Deus. Na nossa rotina, na nossa nova rotina, mas está tudo em paz. É isso aí. Bom programa, segue aí com a nossa locutora Elizabeth. Vamos lá. Então, vamos lá. Como é que vocês estão? Espero que bem. Eu sou Elizabeth Lisboa e a gente está aqui hoje para mais um programa Abrindo a Boca. Hoje o nosso programa tem um tema muito especial, mas antes de falar dele, eu queria deixar 2 recadinhos que a gente vai se empolgando e falando. Primeiro se você quiser participar ao vivo, tem um link no nosso site, no blog da Boa Música FM, da rádio, e você tem um link lá que você pode participar ao vivo, é só você se identificar, dizer que você quer fazer uma pergunta para a gente, e a gente vai ter um momento para tentar responder essas perguntas. Uma outra sugestão em relação às perguntas é entrar em contato com a gente através do site da clínica também. Então, Odontoíntegra 91 é o nosso nome, tanto no Instagram quanto no Facebook. E se você tiver alguma dúvida e a gente puder te ajudar, pode deixar a sua pergunta lá, que a gente vai tentar responder de alguma forma, e a gente consegue também entrar em contato, enfim, tirar qualquer dúvida que vocês precisarem, tá bom? Para hoje, a gente está com um tema maravilhoso, importante, acho que maravilhoso eu peguei um pouco pesado, mas é um tema importante. Medos e ansiedade, né? Quem nunca? Nesse momento que a gente está vivendo agora, em meio a essa pandemia, quem nunca? Eu, como dentista, quantos pacientes eu já não tive dentro dessa situação? Olha, eu vou falar para vocês o seguinte, quando eu entrei na faculdade, eu fui bolsista, e como bolsista, eu tinha regras, né? Haviam regras para que eu pudesse cursar e ter direito a essa bolsa.
Então, eu fui extremamente focada na tratativa. Eu queria entender a anatomia da boca e da face, eu queria entender as patologias, eu queria aprender a fazer uma prescrição medicamentosa, mas eu fui entender, de fato, o que era uma profissão na área da saúde quando eu fui para a clínica odontológica. Foi lá que eu entendi que o meu paciente, ele é um todo. Ele não é apenas a patologia que vem ali. Ele não é apenas aquela situação que ele precisa melhorar, curar, ou ficar estético naquela situação. Não. É uma pessoa que traz consigo um histórico, muitas vezes uma baixa autoestima, outras tantas vezes um histórico de abuso psicológico, e tudo isso vem à tona naquele momentinho que ele está comigo ali. Então, nós somos um todo de medos, anseios e pensamentos. E isso é para a vida toda. Né? Eu percebi que para eu conseguir tratar uma pessoa, para eu conseguir chegar a alguém, eu tinha necessidade de entender o ser humano, pelo menos um pouquinho, como um todo. Mas existe um profissional fantástico, que eu amo, que ele estuda exatamente isso. E para falar um pouquinho com a gente hoje sobre medos e anseios, eu trouxe aqui o querido Raoni da Silva Santos. Ele é psicólogo cognitivo-comportamental, olha só. É uma área que eu realmente conheci agora com ele, né? A psicologia, ela tem N vertentes, e essa é uma das vertentes. E eu vou deixar o Raoni, querido, apresentar-se para a gente e falar um pouquinho dele, um pouquinho do que ele faz, um pouquinho de onde ele trabalha, aonde, como, tá bom? E aí a gente vai nesse assunto aí que tem muito para oferecer, tá bom? Raoni, bem-vindo ao Abrindo a Boca, é uma alegria ter você. É uma alegria para mim estar aqui com uma profissional tão maravilhosa. Então, primeiramente me apresentando, eu sou Raoni, eu sou psicólogo, me formei em psicologia na Universidade de Cruzeiro do Sul, e depois disso eu fiz uma especialização em terapia cognitivo-comportamental, que é minha pós-graduação. Atualmente eu tenho estudado muito neurociências, porque eu quero entrar no mestrado em neurociências, plano de vida, e basicamente essa é a minha formação. Eu sou uma pessoa bem jovem, então estou começando ainda, mas essa semana, na verdade, eu vou fazer 2 anos de formação. E basicamente é isso que eu tenho para introduzir sobre mim. Eu trabalho atualmente como psicólogo clínico, desde quando saí da faculdade eu trabalho como psicólogo clínico, que é aquele psicólogo que atende pessoas individualmente, ou em grupo também, dependendo da situação, para entender o que elas estão passando e o que elas precisam lidar, e que processos elas estão querendo lidar de alguma forma. Então a gente faz terapia nesse sentido. A Elizabeth falou em que local eu trabalho. Atualmente eu estou trabalhando de casa, então esse aqui é meu consultório home office. Graças a Deus, né? Gente do céu, que maravilha poder fazer terapia via web nesse momento. É maravilhoso. Exatamente. Meu consultório mesmo fica no Tatuapé, mas não consigo ir até o meu consultório porque eu moro no ABC, eu moro em Ribeirão Pires, no ABC, então é um pouquinho longe o deslocamento, e é mais saudável atualmente a gente se manter fisicamente longe, mas o local de trabalho do psicólogo é onde tiver um psicólogo e onde tiver uma pessoa precisando resolver alguma treta. Então a gente consegue se encontrar online nesse processo e flui muito bem. Então, atualmente eu faço atendimentos, eu atendo pessoas, eu supervisiono outros psicólogos. Eu supervisiono outros psicólogos que precisem aprender mais sobre como funciona a terapia cognitivo-comportamental. E eu faço grupos de estudos porque eu gosto de estudar muito, então eu chamo pessoas, a gente faz grupinhos para discutir livros, como o Clube do Livro, ou outras ideias que a gente precisa estudar.
Então sempre montando uma rede entre psicólogos e nunca ficando cada um no seu consultório resolvendo os problemas sozinho, sempre que a gente pode fazer uma rede muito mais ampliada de profissionais. E é por isso que já coloca a importância de estarmos em contato com profissionais de outras áreas, seja da odonto, seja da área médica, seja várias áreas. A gente precisa se juntar para fazer uma coisa mais saudável, porque o ser humano é um todo. Então, cada um pode se especializar em uma parte desse todo. Eu sou especializado e focado na parte da mente e dos comportamentos humanos, da forma como o ser humano age. Explica pra gente o que seria o cognitivo comportamental. O que é o cognitivo comportamental? Como é que funciona isso? Então, vamos lá. Como a Elizabeth falou no começo, a psicologia tem várias abordagens diferentes, várias formas de fazer a psicologia diferentes. Uma dessas é a terapia cognitivo-comportamental. Cognitivo por causa dos nossos pensamentos e comportamental pela forma como a gente age, pelos nossos comportamentos. A gente preza pela ideia de que os nossos pensamentos influenciam na forma como a gente age e a forma como a gente age influencia nos nossos pensamentos. Então, dentro desse ciclo de pensamento influenciando comportamento, comportamento influenciando pensamento, e no meio de tudo isso sentindo emoções, é o que acontece com a gente no dia a dia, nas nossas dificuldades, nos dias legais. A gente vai tendo pensamentos, vai tendo essas situações. Pessoas lidam de formas diferentes com os pensamentos e agem de formas diferentes. E é nisso que a gente vai entendendo como a gente trabalha, porque a gente pode olhar para o ser humano, entender como ele está funcionando naquele momento e o que ele quer e como isso está atrapalhando os objetivos dele, porque é uma terapia focada em trabalhar objetivos e coisas que você precise trabalhar naquele momento. A gente foca em resolver problemas, porque isso ajuda a lidar. Tá. Quando a gente discutiu sobre o tema do nosso programa de hoje, ao meu ver, leigo, era medo. E aí, você especificou para mim que são medos. Então, fala um pouquinho pra gente, Raoni, por que são medos? Que foi uma conversa muito ótima, essa conversa Foi. de queimar pauta e de vamos entender o que vamos falar, porque fluiu bem e é isso que a gente vai trazer hoje. Então, essa ideia de medos ou medo, colocando, a gente tem, acho que cabe explicar um pouco sobre o que são as emoções e como que elas surgem na gente. Porque o que é uma emoção? Desde os tempos das cavernas, o ser humano tem emoções. Emoções, elas são coisas que praticamente todos os animais têm emoções, que são as reações físicas a alguma coisa. Então, por exemplo, você sabe que um cachorro está com raiva porque ele começa a emitir comportamento de raiva, ele começa a demonstrar que ele está com raiva. Então, isso é uma emoção, é essa coisa primária que acontece dentro da gente. O que acontece primeiro que a gente sente e o que acontece com grande parte dos animais. Então, o medo em si, ele é necessário para a nossa sobrevivência. Na verdade, todas as emoções são necessárias para a nossa sobrevivência. Todas têm um pontinho do porquê é necessário. Por exemplo, a raiva é necessária porque no tempo das cavernas a gente ia precisar lutar, por exemplo, com uma onça para pegar comida, ou ia precisar ficar triste para não fazer algo, não cometer algum ato, não fazer algum comportamento que iria te prejudicar de alguma forma. Então, a emoção ela serve para isso, como um método do nosso corpo, um método da nossa existência para sobreviver. O medo, ele é uma emoção primária focada em avaliar perigo, avaliar o que pode ser perigoso na nossa situação. Então, geralmente o medo é uma coisa focada em algo que está acontecendo, por exemplo, ou a um objeto, ou uma pessoa, ou uma situação. Isso vai gerar medo. No consultório odontológico. No consultório odontológico, hipoteticamente, isso vai gerar algum medo. O medo ele é concreto, é uma coisa que acontece por causa de outra coisa. Então, isso era necessário porque se no tempo das cavernas a gente visse uma onça
andando, a gente vai falar, não parece uma boa ideia eu ir lá brigar com a onça, mesmo que eu esteja com raiva. Então, o medo ele serve para isso, porque se a gente tira o medo, a gente não sente o perigo das situações. Então, o medo é o que impede a gente de parar e olhar pro fogão e pensar, será que essa panela tá quente? Vou colocar a mão. Tá quente. Então, o medo vai impedindo esses riscos. E quando ele fica ruim? Quando é que essa visão de medo, ela passa a ser prejudicial? O medo passa a ser prejudicial quando te atrapalha a fazer algo que você precise fazer por algum motivo. Ou te impede de chegar em um objetivo que você tem. E é nessa parte que entra a ideia que a gente começou a conversar sobre se o medo se são medos ou um medo ou se é subjetivo. Se o medo é subjetivo. Então, praticamente todos os medos são subjetivos, dependendo da situação, e não é essa coisa primária de tem uma coisa muito perigosa e eu tenho medo disso. Por exemplo, uma cobra é perigosa. A forma como você vai agir em relação a uma cobra já é uma coisa mais subjetiva do ser humano. Então, você vai correr ou você vai dar uma paulada? Isso já se torna uma coisa subjetiva. E por isso que a gente colocou a ideia de medos, porque o medo em si é uma reação única, mas cada um sente de uma forma diferente. Cada um vai avaliar de uma forma diferente. Então, qual que foi a pergunta que eu esqueci? Me empolguei, eu fui, a pergunta veio. Vamos lá, ó. A ansiedade, ela é um tipo de medo? Eu consigo linkar essas duas? Eu lembrei a pergunta e eu acabei de responder a pergunta, que era quando que isso se torna prejudicial? Justamente quando começa a te impedir de fazer algo. Então, medo é essa coisa primária que acontece dentro da gente. Ansiedade já é uma avaliação que a gente tem sobre o medo. Então, eu estou sentindo medo. Por que eu estou sentindo esse medo? Porque eu tenho medo da possibilidade de não ir bem em tal situação. Eu tenho medo de passar mal no consultório odontológico. Isso já não é tão concreto quanto tem uma onça na minha rua. Então, quando se torna uma coisa menos concreta, se torna a ansiedade. A ansiedade é uma avaliação sobre o medo. Então, emoção primária é tudo que a gente sente no nosso corpo, a gente sente fisicamente. E isso todo animal tem. Emoção secundária, ou o que a gente chama de sentimento, é uma avaliação sobre aquela coisa inicial. Então, a gente sente esse medo e avalia como ansiedade. Tem outros nomes para o que a gente sente de medo. Por exemplo, tem aqui a listinha de emoções. A gente sente... Cadê o da ansiedade? Então, temos aqui uma rodinha para explicar. Tem o medo aqui no meio. E dentro desse medo a gente pode sentir ansiedade, nervosismo, desconfiança, preocupação, uma fobia específica em relação a alguma coisa, pavor, desesperança, insegurança, pânico. Então, tudo isso está ligado ao medo. O medo é a coisa que inicia isso e a gente avalia dessa forma dentro da gente, dentro do que a gente sente e fala, isso aqui é uma ansiedade porque eu tenho medo de que aconteça tal coisa. Ansiedade não é aquela coisa que as pessoas falam de é excesso de futuro. Não necessariamente. Ansiedade geralmente está ligada a alguma coisa que já aconteceu, alguma coisa que você tenha medo de que aconteça de novo, ou só o medo que aconteça, mas pode ser que tenha acontecido. E a coisa futura de que pode acontecer no futuro pode dar ruim. Então, a gente tem essa coisa de aconteceu de novo e não quer acontecer de novo. E não aconteceu, mas tenho medo que aconteça. Isso é ansiedade. Tem a ver com remoer o passado e uma avaliação negativa sobre o que pode vir no futuro. Entendi. Eu entendi. Então, assim, se a gente... uma pessoa... Uma pessoa que... Eu tenho duas questões aqui. Eu tenho uma pessoa que ela tem... Eu vou sempre dar um exemplo do consultório, porque eu já aproveito e faço uma
uma consultinha básica. Então, os meus exemplos vão ser sempre relacionados ao tratamento odontológico nesse momento. Eu tenho duas situações, geralmente. Eu tenho aquela pessoa que tem muito medo e que trava as 4 rodas e não consegue, de fato, é real, fazer o tratamento. Essa é uma pessoa que ela tem taquicardia, ela soa, ela tem sudorese, é uma pessoa que ela traz sintomas físicos mesmo de pânico. A gente, inclusive, tem uma condição que a gente chama de odontofobia, né? E eu tenho aquele paciente que ele tem medo, ele tem essa preocupação, mas ele consegue fazer. Ele, sei lá, por algum motivo ele consegue lidar com essa situação e ele consegue fazer. Explica pra gente essa situação. Fala aí. Explica por quê, né? Então vamos lá explicar passo a passo do que acontece em cada uma das situações. Então, em uma mesma situação, pessoas vão pensar coisas diferentes. Por exemplo, se uma pega um livro e pensa, nossa, isso é muito difícil, eu nunca vou aprender isso, ela vai pegar e botar fogo no livro e nunca mais ler aquele livro. Então, uma outra pessoa pode pegar o mesmo livro, abrir o livro e pensar, isso daqui é muito difícil, mas eu já aprendi coisas mais difíceis. Então, o comportamento delas vai mudar a partir disso. Uma vai continuar lendo o livro, a outra vai botar fogo no livro e nunca mais vai ler aquilo. O que muda não é a situação, o que muda é o pensamento que ela teve em cima da situação, que gerou uma emoção e que fez ela ter um comportamento. Então, levando isso para o consultório de odonto, temos a situação de ter que ir ao consultório de odonto. É isso que vai acontecer concretamente, é uma situação. A pessoa número 1 pode pensar, eu acho que eu vou passar mal. Vai ser ruim, vai dar errado alguma coisa, vai doer, eu vou passar... Aí ela pega todos os pensamentos e conclui que eu vou passar mal. Com essa sensação de eu vou passar mal, ela vai se sentir com medo de passar mal, ao mesmo tempo vai se sentir ansiosa com esse medo, e esse medo e essa ansiedade vão gerar reações fisiológicas. Então, ela vai sentir a taquicardia, vai sentir o coração palpitar, vai sentir uma tremedeira, e quando ela sentir isso, vai vir um outro pensamento sobre isso, que vai vir a ideia de que, se eu estou tremendo aqui, é porque o negócio vai ser ruim mesmo. Então, a própria sensação física confirma a ideia que ela já tem, confirma aquele pensamento, e dentro desse ciclo ela passa mal, porque ela previu que ia passar mal, obviamente vai passar mal. Então, esse é o processo que vai acontecendo e se torna meio que um ciclo de vou passar mal, vai dar ruim e dá ruim. Porque quando o pensamento está focado em algo, o nosso corpo ele não sabe diferenciar totalmente o que está acontecendo do que a gente está pensando. Então, você consegue imaginar um unicórnio voando lindamente. Você consegue imaginar isso agora. Mas não é real. E o nosso corpo não diferencia isso. É como se fosse a mesma coisa. Então, quando a gente coloca no pensamento que vai dar ruim, a gente pega esse pensamento, põe embaixo do braço e fala, é muito verdade esse pensamento? Se torna verdade. O nosso corpo vai reagir para isso. Mas a gente tira o fato de que o pensamento não é um fato. Pensamento não é o que está acontecendo, é umas vozinhas na sua cabeça falando um monte de coisa que às vezes tem contato com a realidade, às vezes não. Às vezes o pensamento não é o que está acontecendo realmente. Então, entrando no exemplo da segunda pessoa, a pessoa que vai para o consultório, aí pensa, eu tenho medo disso aqui, eu tenho medo de dar ruim, eu tenho medo de tirar um dente, vai doer. Mas eu preciso disso porque eu quero ter um sorriso bonito. Ou geralmente eu preciso disso porque tá doendo muito e eu quero que pare de doer. Então, quando a pessoa tem o pensamento em si, o primeiro pensamento de vai doer, vai acontecer algo de ruim, foi o mesmo pensamento. Mas quando a pessoa conclui que ela vai precisar disso,
isso está indo em direção ao objetivo dela de lidar com isso, aí ela vai conseguir lidar com a situação. Por quê? Porque ela pode até sentir aquele medo, ela pode sentir as reações fisiológicas, mas quando ela acredita muito naquilo e acredita que aquilo vai acontecer e que ela não vai conseguir lidar com aquilo de jeito nenhum, aí que se torna uma bola de neve de desgraça. Vai dar ruim, eu acredito que vai dar ruim e vai dar ruim. Então, isso eu até brinco com os pacientes, eu faço canal, eu faço tratamento de canal, então o paciente que vem para mim, ele já é um paciente que geralmente ele vem com dor. Se ele não vem com dor, ele já vem com uma infecção num nível que ele já tem infecção. Tem ali um abscesso, né? Já começa a ter uma supuração, você já começa a sentir um pouquinho de... Geralmente, o paciente ele já vem com essa característica. Então, eu brinco que assim, a gente começa a tratar o canal, e aí o paciente, ele até tá bem, assim. Aí, na metade do tratamento, ele pula. Você pergunta, tá doendo? Ele fala, não. Mas é a sensação do agora vai doer. Eu comentei isso até com uma paciente hoje, uma querida. E eu falei pra ela, a gente vai falar sobre esse tema no consultório, e aí você vai rir, né, Simone? Você vai rir. E aí fica aquela sensação, não doeu ainda, mas agora vai doer. Agora é certeza, vai doer. E aí qualquer coisinha que sente, não é às vezes nem dor, mas ele já está tão ligado a essa dor que ele sente, acaba sentindo, se assusta com aquilo que está acontecendo, né? Então, assim, eu acho que é difícil, né, Rani? É difícil você se desvincular de sensações que para você são verdadeiras, né? O tratamento, e assim, eu posso falar, a gente pode falar sobre várias coisas, mas em relação ao tratamento odontológico específico, eu posso falar que a gente lida com dor, né? Eu só entendi o quão repleto de nervo um dente era quando eu entrei na faculdade. Eu nunca imaginei que fosse tão repleto de nervo. Então, é de fato um tratamento que lida com dor. Mas você tem que esperar, né? Se essa dor vai ser real ou não. Hoje em dia a gente tem uma porção de condição, várias condições que nos permite que essa dor não aconteça. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com os medos que paralisam. Eu vou fazer um link, vou sair um pouquinho da minha área e eu vou falar com você um pouquinho, por exemplo, sobre essa situação da pandemia, né? Quando você fala, por exemplo, que o medo, em certas situações, ele é positivo, eu me identifico, por exemplo, em relação ao que a gente está vivendo hoje. Então, quem pode estar em quarentena e está, não deixa de ser um medo, né? Mas é um medo importante. É importante realmente você se resguardar nesse momento, né? E quando você fala, por exemplo, sobre o não permitir que o medo ou o pensamento te paralise, eu me vejo também quando a gente retornou para o nosso atendimento. Então, é óbvio que eu tive receio, assim como eu acredito que a maioria dos profissionais da área da saúde também tiveram, né? Mas num determinado momento eu vi que havia a necessidade de voltar para o atendimento. Eu não poderia fazer em home office. O home office não cabe para mim. E nesse momento foi o momento que eu tive que lidar com esse medo, por exemplo, né? Eu tive que falar, não, eu vou me paramentar de forma adequada, eu vou adequar o meu atendimento e que este medo sirva para que eu fique alerta apenas, mas não para que eu paralise, né? E o que você tem para falar um pouquinho para a gente? Como é que está sendo o perfil do pensamento de quem está vivendo esse momento de pandemia, de quem está em casa há 4, 5 meses? Né? O que você tem escutado? O que você pode falar para a gente sobre isso? Tá, pegando o link disso tudo que você falou, acho importante ligar a ideia de medo e a ideia de dor. Se a gente, por exemplo, tem medo de sair na rua e levar um soco na cara, pode acontecer. Pode
pode acontecer do nada, alguém vira e dá um soco na cara. Mas se a gente sai totalmente preocupado com isso e sai andando, tipo, nossa, alguém vai me dar um soco na cara, alguém vai me dar um soco na cara, isso vai te paralisar de alguma forma. Que é muito diferente, que é muito diferente do medo do eu posso sair de casa e pegar uma doença grave agora. Sim. No meio de uma pandemia. Você pode. Isso é um medo real. É um medo de algo que está acontecendo. Não é uma coisa só da nossa cabeça. Está acontecendo. A grande questão lá no começo da pandemia era ensinar para as pessoas que não ajuda muito você se desesperar totalmente na situação, mas também não ajuda você não ficar desesperado. Tem que ter o equilíbrio entre as duas coisas. Porque lá no começo, quem estava totalmente desesperado e fazendo... Tinha gente desesperada fazendo estoque de papel higiênico. Pra quê? Então, totalmente nada a ver. Enquanto tinha gente que não estava nem um pouco desesperado e estava fazendo um monte de merda, e estava saindo na rua, e estava... tanto faz. O equilíbrio dessas duas coisas que é o necessário. É o não ser a pessoa que tanto faz, vou sair lambendo corrimão por aí porque é um vírus chinês inventado, mas também não seja a pessoa do vou comprar álcool em gel e papel higiênico e vou estocar e ninguém vai comprar além de mim. Então, quando a gente equilibra os dois fatores, a gente consegue lidar melhor. Porque na terapia cognitivo-comportamental, a gente não tem aquela ideia de pensa positivo que vai dar certo sua vida. Não é isso. Se você está sendo chutado no chão, estão te batendo, pensar positivo vai te ferrar mais ainda. Se você está sendo chutado no chão e pensar, putz, eu tô na merda aqui mesmo, isso vai te fazer lidar com a situação. Você vai aceitar que está naquela situação e que pode fazer alguma coisa para mudar isso. Então, certo. Você vai pegar esse pensamento e você vai ter uma atitude em relação a ele. Sim, justamente o ter uma atitude. Então, às vezes, pensamentos negativos são o que nos ajudam a ter uma atitude em relação à situação. Certo. O mundo atual tá uma merda. Não sei se contaram pra vocês, pessoal, mas tá uma merda. Tá cheio de desgraça, tá... Tem muita gente morrendo, tá acontecendo um monte de coisa. Ao mesmo tempo que tem gente que tá precisando sair pra trabalhar. Ao mesmo tempo que tem gente que tá 4 meses em casa e que já não aguenta mais. Precisou dar uma voltinha no bairro, porque senão ia ferrar a cabeça toda. E aí se torna uma coisa de avaliar risco. O quanto que o risco de sair no meu bairro e dar uma volta vale a pena em relação ao risco de ficar em casa o tempo todo e ferrar minha cabeça. Então isso que a gente precisa ir medindo. Falando um pouquinho sobre essa questão dos riscos e sobre tomar atitudes diante de situações que tendem a nos paralisar, eu tenho 2 pessoas muito queridas que eu gostaria que falassem com a gente agora. Que são 2 ligações aqui, que eu gostaria muito que elas partilhassem aí essa experiência delas. Primeira pessoa que eu gostaria... Vamos ver quem que tá primeiro aí na ligação com a gente. Vamos ver. Tem ligação pra gente agora? Tem, já está ligando já. Vamos lá. Alô? Olá. Oi, tudo bem? Tudo. Quem é? É a Thelma, Lisboa. Ó, Elizabeth. Thelma, Lisboa. Oi, Thelma. Tudo bem? Tudo bom, doutora Elizabeth, como vai? Excelente programa. E eu tô aqui assistindo vocês, né? E como eu também trabalho meio que na área da saúde, eu gostaria de fazer uma pergunta para o Raoni. E a minha pergunta é quanto à ansiedade, né? Porque muitas das vezes a gente tem ansiedade
e tem uma série de sintomas, e qual que é o limite que a gente deve ter, né, ou que se pode considerar para diferenciar um ataque de ansiedade de um problema realmente fisiológico? Ou seja, quando que a gente consegue diferenciar um ataque de ansiedade, né, de um problema cardiovascular ou de um problema, por exemplo, de labirinto? Porque quando você tem um ataque de ansiedade, você sente tontura, você sente taquicardia, enfim. Qual que é o limite que a gente tem que considerar? Não, aqui é um ataque de ansiedade, eu vou melhorar, ou não, eu devo ir para o hospital agora mesmo? Então, Thelma, esse é um assunto bem importante quando se fala de ansiedade, é uma das coisas que eu sempre começo a terapia perguntando em relação a isso, porque muitas vezes a pessoa ela tem essas sensações que podem ou não ser físicas. Pode ou não ter um problema físico. Então, nesse primeiro momento, o que a gente precisa é ver os exames da pessoa. Fazer exames. Fazer um exame cardio, fazer um exame para ver como que está o corpo dela. Isso para qualquer transtorno, para qualquer coisa que a pessoa tiver, que pode influenciar, por exemplo, depressão pode ter a ver com os hormônios do corpo, pode ter a ver com tireoide. Então, a gente precisa separar. Temos uma avaliação física disso para falar, olha, isso daqui não é físico, é ansiedade. Então a gente precisa desse exame. Mas, além do fato de ter ou não o exame, quando uma pessoa ansiosa tem algo do tipo, alguma reação que pode ser físico ou não, geralmente ela vai pensar que é uma desgraça e que vai dar ruim e tudo mais. Então, mesmo se for uma questão física, a ansiedade vai atrapalhar a pessoa de uma forma. Porque é muito diferente uma pessoa que está tendo um infarto e pensa, tá, eu estou tendo um infarto, mas eu vou para o hospital, eu vou ser atendido, vai dar certo na consulta, porque é isso que eu tenho para fazer, porque está acontecendo. Se está acontecendo, é isso que eu tenho para fazer. Vai ser muito diferente da pessoa pensar, olha, eu estou tendo um infarto aqui, eu vou morrer. E isso vai piorando os próprios sintomas. Então, a gente precisa delinear essas duas coisas. Se é físico ou não. E se for físico, o quanto a ansiedade piora no sintoma dela. O quanto influencia para cá ainda pior. Porque dentro disso a gente consegue medir bastante, porque às vezes a pessoa tem ansiedade, ela vai no hospital, acha que vai morrer, e os médicos falam, não, isso aqui não é físico, seu corpo tá bem, tá funcionando, tá normal, e aí que a pessoa percebe que é uma coisa emocional. E geralmente a pessoa chega com isso na terapia. Eu fui no médico, falou que eu não tenho nada físico, então é emocional. Então, a gente precisa ter o delineamento disso, para saber que não é, e saber que pode piorar se for. Então, é importante para os dois lados, o lidar com a ansiedade. Respondi a pergunta? Ajudou, Thelma? Ajudou bastante, obrigada pelos seus esclarecimentos, Raoni. Eu gostaria só de fazer uma pergunta rapidinha para a doutora Elizabeth. Doutora Elizabeth, em algum momento houve ou você faz uso daquele anestésico inalatório em pacientes que já têm um quadro grave de ansiedade, de medo, no seu consultório? Thelma, primeiro, obrigada por você ter ligado, viu? É uma alegria poder responder. Aqui no consultório, nós não utilizamos, né? A necessidade de se especializar, de fazer um curso para utilizar esse tipo de sedação inalatória. Além disso, é necessário que o consultório ele tenha uma paramentação específica para poder atender nesse sentido. Então, aqui a gente não faz uso. O que a gente pode fazer quando a gente encontra um paciente que é muito ansioso,
é um ansiolítico. Então, a gente pode prescrever, sim, para ele tomar antes de vir a consulta. E aí, ele se sente mais tranquilo, e aí a consulta, ela acontece bem no decorrer da situação. Mas, olha, Thelma, eu vou te falar uma coisa. O que eu vejo nesses meus 14 anos de formada é que uma boa conversa real e uma explicação adequada, e às vezes escutar um pouquinho o que o outro tem a dizer, tudo isso tem ajudado bastante. Então, eu posso te dizer quantas vezes, eu posso te dizer que foram pouquíssimas vezes as necessárias, as quais eu tive que fazer uso de um ansiolítico para um paciente, tá bom? Mas, se for uma pessoa que tenha necessidade, a gente pode lançar mão sem problema nenhum, tá bom? De uma medicação. Tá ok, muito obrigada. Parabéns pelo programa. Obrigada. Volte sempre. É isso aí, Pronto. Vamos para a próxima? Ou vocês querem conversar Bora. antes? Vamos lá, então. Quem que é a próxima? Alô? Oi. Com quem a gente fala? Alô? Estamos ao vivo aqui na Rádio Boa Música FM. Oi, a Kelly. Oi, Kelly, querida, a Kelly, eu vou deixar a Kelly se apresentar, vai, vamos lá, Kelly, fala com a gente um pouquinho. Oi, boa tarde. Prazer participar do seu programa. Muito obrigada pelo convite. Eu sou a Kelly, paciente da Beth. Eu vou te chamar de Beth, tá? Porque você já é íntima minha. Por favor, depois daquele cone de churros, ficamos íntimas, assim, uma loucura. Então, sou paciente da Beth tem 2 anos, mais ou menos. E, assim, minha doutora preferida do coração, indico para todo mundo. Que massa, Alô? que massa, que massa. Oi, a gente está te ouvindo, Kelly. Conta pra gente um pouquinho da sua experiência. Como é que foi isso? Olha, quando eu cheguei lá no consultório da Beth, cheguei com muito medo e tenho medo até hoje. Mas o meu medo era porque a minha mãe e a minha irmã sempre falavam para mim: nossa, eu tenho pavor de dentista, Deus me livre, isso dói demais, aquele buticão. Então você já vai guardando aquilo, né? Chegou o meu dia de ir no dentista e, doía demais. Antigamente, há 20 anos atrás ou mais, era muito dolorido o tratamento. Só que, assim, igual o psicólogo estava falando, eu pensava e penso até hoje comigo, mesmo com medo, eu falo, eu vou. Porque, para mim, manter o meu dente, manter a minha saúde bucal é mais importante do que o meu medo. Então, eu consigo chegar até lá, né? Mesmo com medo, mesmo com tremedeira, com o coração disparando, eu consigo chegar. E quando eu cheguei lá na Beth, já fui preparada. Falei, Beth, pelo amor de Deus, me dá anestesia. Mete anestesia aí. Aí ela falou, não, Kelly, pode ficar sossegada que dor também não é comigo. Aí você vai confiando, né? Você vai pegando confiança na pessoa. Mas eu ainda tenho medo. Mesmo confiando, eu ainda tenho medo. Eu fico esperando a dor. Que muitas vezes ela não vem, mas eu fico esperando ela. É verdade, Kelly. Mas assim, eu pedi para que você falasse um pouco da sua história, porque eu me lembro nitidamente o pânico que você sentiu. E até hoje eu vejo que você é meio desconfiada, né? Eu acho que naquele quadro dos medos que o Raoni passou para a gente, você tem ali o seu medo, ele chama assim um pouco de desconfiança, parece que agora eu não vou escapar, agora vai doer, certeza. E felizmente você tem conseguido superar cada dia e a cada necessidade que vem e que você precisa voltar, e você tem superado isso, e isso me deixa cheia de orgulho, viu? É uma alegria tê-la com a gente.
E a sua história é uma história muito positiva. É, verdade. Assim, a gente tem que ressaltar também a profissional, ou o profissional que a gente vai, né? Porque, igual você falou, o dentista tem que ser um pouquinho psicólogo também. Que às vezes só uma boa conversa já tira a gente do foco do medo, né? Que a gente já entra focada na dor. Eu, pelo menos. Já entra, o meu foco é a dor. Aí dá uma conversinha aqui, uma conversinha ali, o foco vira outro, né? E Verdade. Muito obrigado por ser a minha dentista. Ai, meu Deus do céu, é muita fofura. É muita fofura, gente. Muita fofura envolvida. Olha, um beijo. Muito obrigada, viu? Obrigada. Querida. Com a gente tem uma conversinha aqui, outra ali, não. A gente bate papo mesmo, a gente gosta, a gente bate papo, vai longe. Se deixar, a gente fica o dia inteiro só conversando. Não é? A gente é dessas. Muito obrigada, viu? Nada, obrigado eu. Tchau. Tchau. Vamos lá, parece que tem mais ligação aqui na rádio, hein? Vamos ver. Então, né? Depois a gente faz um apanhadão disso tudo, né, Raoni? Sim. Vamos ver. Partir mais ligação, então. Vamos lá. Bom, agora já foram duas pessoas, né? Você pode falar o nome das pessoas que ligaram, Elizabeth? Posso. Quem ligou pra gente foi a Thelma. Certo. E agora foi a Kelly Rodrigues. Massa. E você que também quer ligar ao vivo para nós aqui na Rádio Boa Música FM para falar com a doutora e tirar as dúvidas, olha só, através do nosso site radioboamusicafm.com, só você descer aqui onde tem a câmera estúdio, onde você também nos assiste, através do site, tem um botão aqui, olha só pessoal, vocês estão vendo aqui na tela. Hora de ligação, hein? Tem mais uma pessoa ligando para nós, vamos ver. Alô? Alô, boa tarde. Boa tarde. Oi, boa tarde, eu sou a Karina. Karina Silva, outra querida. Outra pessoa muito querida. Eu tenho... Olha, gente, eu conseguiria fazer um programa só de históricos de superação, assim. E a Karina também, uma paciente minha muito querida. Eu vou deixar a Karina falar um pouquinho com vocês. Karina, seja muito bem-vinda ao Abrindo a Boca. Muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui. Eu cheguei no consultório da doutora Elizabeth, mais ou menos em 2018, e eu tinha literalmente pavor de dentista. O cheiro do consultório fazia eu ficar com a perna tremendo. Eu tinha muito, muito medo. Porque a minha avó, quando eu era criança, ela trabalhava num consultório odontológico, ela era recepcionista, e de vez em quando eu ia com ela. Então, a gente sempre ouvia histórias de terror lá dentro, né? Que canal era horrível, que arrancar dente doía, que a pessoa saía chorando e não sei o quê. Então, eu tinha pânico de dentista. E quando eu tinha mais ou menos uns 13 anos, eu fui no dentista a fazer uma avaliação e ele falou que eu tinha tanto extração quanto canal para fazer. Nunca mais eu voltei no dentista, nunca mais eu voltei, porque eu não queria fazer canal, eu não queria fazer extração, eu tinha medo. Aí quando foi em 2018, a minha tia me ligou e falou assim: Karina, eu acabei de sair de um dentista, eu fiz um canal, eu não senti nada, vai lá, eu vou te dar o número. Eu falei, gente, não é possível que a pessoa fez canal e não sente nada. Todo mundo fala que dói? Ela falou, não, pode ir lá, não senti nada, foi muito tranquilo e não sei o quê. Aí eu agendei a consulta. Quando eu cheguei lá, a minha primeira impressão foi a melhor possível. Começou desde da recepção. A doutora Elizabeth, uma querida, simpática, carinhosa, de uma paciência que não tem igual. E aí ela fez toda a minha avaliação, né? E ela falou, né, que eu teria extração, que eu teria canal para fazer, mas ela foi tão amorosa, ela me transmitiu tanta paz, que eu falei, eu vou voltar. Aí, quando foi a minha primeira consulta, foi só uma raspagem, e eu lembro que eu deitei duro na cadeira,
E ela falou pra mim, pode relaxar, tô vendo que você tá com medo, fica tranquila, tá tudo bem, não vai acontecer nada, você vai ver como vai ser tranquilo. E realmente foi tranquilo. E aí chegou minha primeira extração. E eu fiquei a semana toda pensando nessa extração. Aí quando eu cheguei no dia, aí eu falei com a Renata, que era a moça que trabalhava lá no consultório, ela falou, Cá, você tá bem? Eu tô vendo que você tá meio esquisita. Eu falei, tô morrendo de medo, Rê, que eu vou tirar um dente hoje. Ela, mas você tá com medo? Eu falei, eu tô morrendo de medo. Ela falou assim, mas a Beth é um amor. Eu falei, eu sei, mas eu tô com medo, vai doer, que não sei o quê. Ela falou assim, fica tranquila, você vai ver que não vai sentir nada. E realmente todo o tratamento, tanto canal, quanto restauração, tanto extração, quanto a retirada do siso, sempre foi muito tranquilo. Tanto que teve um dia que eu conto isso para todo mundo, que eu fui numa consulta e eu dormi na cadeira. Eu dormi na cadeira e aí eu acordei com a doutora falando, Cá, você pode dormir, mas tem que deixar a boca aberta, senão eu não consigo trabalhar. Eu dormi na cadeira com tamanho relaxamento, com tamanha segurança que eu adquiri depois que eu comecei a passar no consultório, né? E é bem aquilo que a doutora falou, que o psicólogo falou também, tudo vai da confiança que a gente tem, né, com quem que a gente está lidando. Então, graças a Deus, a Beth sempre foi um amor. E graças a ela, hoje eu posso falar que eu tô curada, porque eu tinha muito medo, era surreal, e eu não tenho mais, eu sou muito tranquila hoje, graças a Deus. E é mesmo, o dia que a Karina dormiu, eu não acreditei. Falei, Karina, sério? E a moral do dentista, o medo, né? Cadê, Karina? Raoni, o que você teria para falar? Ô, Karina, fica só um pouquinho com a gente. O que você teria para falar sobre essa condição, né? Esse pensamento de poxa vida, tá tudo bem agora, né? Uhum. Qual é a chavinha interna que a gente tem que faz que muda, né? Essa voltagenzinha aí do pânico absoluto pro tô bem, agora vai dar tudo certo, tá tudo bem. Como é que funciona isso na cabeça da gente? No meu caso, foi passando pela experiência e vendo que realmente todo aquele medo, tudo aquilo que eu criava na minha cabeça não existiu. Então, tanto que o primeiro canal que eu fiz, de lá eu fui trabalhar, eu conversei com a minha amiga e falei assim, acabei de vir no dentista, eu fiz um canal. Ela, nossa, você deve ter sofrido pra caramba. Eu falei, não senti nada. Então, a partir da minha primeira experiência, que eu realmente vi que era um medo que existia dentro de mim, somente, mas que na vida real não aconteceu, foi que eu fui relaxando. Então, eu passei por todas as etapas do meu medo, né? Eu passei pela etapa do dentista mesmo, de estar no ambiente do consultório odontológico, tanto que aqui na rua que eu moro, tem um consultório de dentista. Eu não passava na calçada do consultório, porque eu conseguia sentir o cheiro do dentista e aquilo fazia eu ficar com medo. Era real, era muito medo. Então, depois que eu tive as experiências, que aí eu falei, gente, não é assim, não é do jeito que eu imaginei, é muito tranquilo. É algo natural, né? É algo que faz parte da vida da gente, cuidar da nossa saúde bucal. E então, a partir daí, saiu todo aquele medo que eu tinha. Eu comecei a ter confiança mesmo, comecei a ter relaxamento. É a mesma coisa de ir num salão de cabeleireiro, ir no dentista é a mesma coisa, é natural. Entendi. Raoni, o que você tem para falar para a gente um pouquinho disso? Então, ela conseguiu expor muito bem o que a gente já estava falando até agora, que é a ideia de quando a pessoa tem um medo que não está totalmente ligado com o que está acontecendo, esse medo vai piorar. Ela vai sentir esse medo de uma forma muito mais forte. Já quando a pessoa começa a viver a experiência dela, viver o que está acontecendo, eu tô sentindo dor ou só estou esperando sentir dor? Porque se a gente tá só esperando sentir a dor, a gente não tá sentindo aquela dor. Mas isso vai fazer a gente se sentir mal, porque a expectativa vai aumentar, e vai vir. Quando a gente sabe olhar para a situação de uma forma concreta, a gente se sente melhor. Então, eu tirei o siso, por exemplo, acho que foi 2018, no final de 2018, eu tirei o siso, a minha dentista chegou pra mim e falou, vai doer e vai ser rápido, é isso. Quando
quando ela foi sincera comigo do que ia acontecer, eu já sabia o que eu ia esperar daquilo. Eu já sabia que iria doer e que iria passar rápido. Que é muito diferente de quando o profissional chega e fala, não vai doer não, e dói muito. Essa é a pior coisa que o profissional pode fazer. E o médico fala, não vai doer nada, pá! Aí você fica, meu, ele mentiu pra mim. Quando a gente constrói uma relação de segurança no consultório odontológico, em qualquer outro consultório, a gente consegue lidar melhor com o que vai acontecer. Então, foi uma das maiores coisas que eu já assisti na vida, tirar o siso. Mas eu não fiquei esperando doer, porque eu já sabia que ia doer. Eu fiquei esperando ela colocar aquele negócio no meu dente e aquela sensação de tá arriscando meu dente. E a dor. Aí eu senti a dor. Depois disso, passou a dor. Tirou, passou a dor. A Karina, ela citou pra gente uma coisa que eu achei interessante. Ela falou que só de sentir o cheiro do consultório, porque, principalmente antigamente, a gente tinha umas medicações que eram muito características mesmo. Hoje em dia é até menos. Mas a gente tem algumas medicações odontológicas que são muito características. E o consultório, ele fica com um cheiro específico. E ela fala sobre essa questão, sobre só de sentir o cheiro, já remeter ela a uma condição de dor, né, Karina? Isso, desse jeito. E assim, o que você tem para falar pra gente, Raoni, sobre essa situação? É o quê? É um trauma psicológico? Como é que a gente vê? O que é isso que acontece? Então, essa questão interessante de colocar para trazer a ideia de que um pensamento, ele acontece por várias situações, de várias formas, em vários acontecimentos. Então, até mesmo um cheiro traz um pensamento. Não era só sentir o cheiro, senti o cheiro, fiquei com medo. No meio do caminho entre sentir o cheiro e ficar com medo, passava todo um pensamento sobre o que ela sentiria se ela fosse um dentista. Certo. O que ela já sentiu no dentista. Então, vem um pensamento descrevendo a sensação ruim. Esse cheiro me remete ao fato de que ir no dentista é uma coisa muito horrível e que eu vou passar mal e que vai ser bem desgracento. Então, e isso gera um medo. É nesse processo que o pensamento vai vindo. Ele vai vindo por qualquer situação que a gente passe, por qualquer coisa que a gente sinta, a gente vai ter um pensamento. Então, o pensamento que remete à situação de medo. Só que geralmente a gente lembra do que aconteceu, da situação e do que a gente teve de emoção. A gente acaba não prestando atenção muito nesses pensamentos. E é justamente por isso que a terapia funciona nesse sentido. De olhar para os próprios pensamentos, parar e entender o que está passando pela nossa cabeça, o que está acontecendo, que aí a gente consegue entender melhor o que a gente vai, da forma que a gente vai se comportar, ou como a gente vai se comportar a partir disso. Então, é isso. É isso mesmo. Karina, você, bom, é uma queridíssima, né? Obrigada. E eu gosto muito da sua história, porque eu acho que você passou, de fato, por várias, né? Você traz quase todas as questões que muitas pessoas têm e sentem, né? E quando você fala que você conseguiu viver o hoje, e qual que era o teu hoje? Era estar ali e não estar sentindo dor. E por isso, não sofrer por algo que não estava acontecendo, ou algo que já aconteceu, né? Ou algo que alguém te disse que poderia acontecer, né? Então, eu achei fantástico, eu adoro essa história. O dia que você dormiu, vamos combinar, foi hilário, foi um dia muito... Foi um dia que eu não esperei. Admito que eu tenho alguns outros pacientes que dormem, mas você, do jeito que eu lembro de você na recepção do consultório, quando eu te chamei, o teu medo, e o dia que você dormiu, realmente, você foi absolutamente incrível. Muito obrigada por você ter participado. Você é uma querida, é sempre um prazer tê-la aqui no consultório comigo. Tá bom? Eu que agradeço. Obrigada por tudo, viu? Imagina, um beijo, minha querida.
Um beijo, meu amor. Tchau. Tchau, Karina. Tchau, tchau. Pois é, Raoni. Então, a gente tem, de tudo que você falou, eu tenho mais uma coisinha aí que eu vou poder agregar às pessoas que vierem até mim, né? Gente, vamos no pensamento funcional, né? Vamos naquele pensamento que permite, que por mais que a gente tenha o medo, que permite que a gente lide com as situações. Você quer fazer uma consideração final para a gente em relação a isso? A gente pode fechar a ideia toda com a fala que você trouxe de viver o hoje. Quando a gente foca em viver o hoje e lidar com o hoje, o que está realmente acontecendo na nossa vida, a gente consegue lidar com os nossos medos e com as nossas ansiedades. Porque a gente vive o que é concreto. E é para isso que a terapia serve. É para isso que serve a cognitivo-comportamental. Para a gente conseguir lidar melhor com o nosso presente, com o que está acontecendo, e assim se sentir melhor. Porque felicidade é resolver problemas. Quando a gente resolve realmente o problema, a gente se sente bem. Então, se a gente só se esconde dos nossos medos, das nossas ansiedades, a gente não lida com isso. E isso entra no fator de, atualmente, estamos passando por um momento ruim da humanidade e que não adianta pensar positivo e que vai dar tudo certo. Adianta a gente lidar com o que está acontecendo de uma forma saudável. Entender que está acontecendo, e isso serve tanto para a pandemia, tanto para ir no consultório. Entender que está acontecendo algo, vai precisar acontecer, a gente vai precisar passar por isso de alguma forma, e que tudo bem se sentir de alguma forma em relação a isso. Se sentir mal em relação a isso. Mas não deixar isso atrapalhar os seus objetivos de vida. Porque é isso que é o mais importante. Onde você quer chegar, sem colocar em perigo você e sem colocar em perigo os outros. Como atingir seus objetivos dentro... Como atingir esses objetivos sem risco? É isso que a gente precisa. Certinho. Rick, a gente tem mensagem? Como é que a gente está hoje? Pois é, parece que a palavra o medo fez com que muitas pessoas comentassem sobre o nosso chat. Fico muito feliz aí. Tava conversando nos bastidores com a doutora, parece que esse foi um gancho, né? O quanto tem pessoas que sentem medo só de sentir o cheiro, né? Eu mesmo também sinto muito medo. E tem muitas pessoas de Belo Horizonte, do Rio de Janeiro, pessoas da Zona Leste e Zona Norte de São Paulo comentando sobre o medo. E são pessoas que realmente sentem medo e em algumas clínicas passam a ter mais medo ainda. Então eu quero agradecer as pessoas que estão mandando mensagem dizendo que passam medo até hoje e tem clínicas que sofrem muito com essa parte psicológica que não é aliviada até pelos profissionais. E isso é complicado. E aí quando se acha uma clínica que vai lá, é bem atendido, os dentistas vão e aliviam a mente dela para que seja uma coisa tão natural como é o que vocês fazem, como tem clientes que já falaram ao vivo, que saem de lá e se sentem até mais especiais, né? Pô, vou voltar lá. Isso é muito legal. Quero agradecer também o pessoal de Fortaleza e o pessoal da Zona Sul de São Paulo e o pessoal do Ipiranga, Zona Sul, o pessoal do Campo Limpo e Capão Redondo que estão parabenizando o programa e dizem que sentem muito medo também só de ouvir o barulho da maquininha quando pensam que vai encostar nos dentes. Olha isso, gente. São muitos medos, Elizabeth, são muitos medos. Vamos lá. Mas é isso. Quer falar um pouco sobre isso? A gente tem mais um tempinho aí para essa deixa. Vamos lá. Eu gostaria que o Raoni fizesse umas considerações finais para a gente. Se você puder dar algumas dicas de sobrevivência. A gente falou muito sobre isso na nossa conversa, né? A gente sempre vai em busca de dicas, de algumas dicas de sobrevivência. Antes disso, deixa eu mandar um beijo para a Íria de Porto Alegre. Beijo, uma querida. E fala pra gente um pouquinho, Raoni, dá umas dicas de sobrevivência pra gente, vai? É sempre bom. Então vamos lá. Manual de como sobreviver a medos e ansiedades, volume 1. Vamos lá. Quando a gente faz esse processo que a gente está conversando aqui de
olhar para os nossos pensamentos e entender que pensamentos vão gerar aquela emoção, a gente vai começar o primeiro passo do manual de sobrevivência, que é a ideia de entender os nossos pensamentos, entender o que a gente sente e o porquê que a gente sente. Quando a gente faz esse processo, a gente vai entender melhor o que a gente pode fazer e onde a gente quer chegar com aquilo. Meditação e coisas voltadas à respiração em si ajudam muito a lidar com esses momentos de ansiedade, um momento que você está com medo, porque quando a gente treina a nossa respiração diafragmática para respirar corretamente, se a gente coloca esse treino de respiração na nossa rotina, o dia que a gente se sentir ansioso, o nosso corpo vai sentir a necessidade de respirar corretamente também. Porque quando a gente se sente ansioso, a gente respira de uma forma bem curta e bem rápida, fazendo... E isso aumenta a sensação de perigo, porque o nosso corpo vai jogando mais oxigênio e vai achando que tá uma desgraça. Quando a gente respira corretamente, a gente fala para ele que tá tudo bem. A gente pode respirar calmamente, vai dar tudo certo. Se não der, a gente lida com o que não deu certo, porque a vida é isso. Então, respirar, olhar para os próprios pensamentos, olhar para as próprias emoções, fazer terapia, porque terapia ajuda no processo de se autoconhecer e se entender melhor, entender como esses pensamentos vão influenciando, o que vai te incomodando dentro disso, o que a gente pode trabalhar em relação a isso, o que pode ser melhorado para você se sentir melhor com você. Porque esse é o nosso objetivo dentro da terapia, é que você se sinta melhor com você, da forma que você é. Quando a gente aprende melhor sobre a gente lida melhor. Seja com o fato de viver, seja com o fato de sair na rua, seja com o fato de ir no consultório de odontologia, a gente consegue lidar com esses fatos de uma forma mais saudável pra gente. Porque quando a gente vai no consultório e fica totalmente com medo, e depois percebe que o medo nem tinha tanto sentido, porque nem doeu, a gente vai percebendo o quanto a gente pode lidar de uma outra forma com as nossas situações. Porque você não é o que você pensa. Ninguém é o que pensa. A gente é o que a gente é. Pensamento é só o que está na nossa cabeça, o que vem automaticamente, às vezes. Só passa e fica ali. Sim. Então, a gente não tem como controlar o que a gente sente, a gente não tem como controlar o que a gente pensa. A gente tem como controlar... Quer dizer, pensamento às vezes dá pra gente controlar quando a gente tá pensando conscientemente. Mas pensamentos que passam automaticamente sobre situações a gente não consegue controlar. Então a gente não controla esses pensamentos mais automáticos e a gente não controla emoções. A gente controla o que a gente faz a partir disso. A gente controla como a gente vai lidar com isso. E isso a gente pode trabalhar na terapia e buscando autoconhecimento sobre você, sobre o que você quer e sobre onde você quer chegar. E a gente pode trabalhar na terapia o como fazer isso, como atingir a pessoa que você quer ser. Então, o principal do manual de sobrevivência é isso, junto com a ideia de que tudo bem você pensar, tudo bem você sentir, porque a gente não controla totalmente. Então, aceitar... minha voz foi embora. Aceitar que você vai ficar ansioso em relação a uma consulta é normal. É normal ficar ansioso em relação à consulta. O que vai te atrapalhar é se você parar para pensar, nossa, estou ansioso, eu não devia estar ficando ansioso, eu devia parar com essa ansiedade. Aí a gente fica mais ansioso. Porque quando a gente tenta não pensar em algo é quando a gente pensa mais. Se eu falar pra você, não pensa no elefante branco, não pensa no elefante branco, não. É o elefante branco que fica aqui. Não, ele tem bolinhas rosas, é um elefante branco de bolinhas rosas, não pensa no elefante branco. Não pensa nele. Ele já tá aí, porque... Ele já tá aqui. Ele já tá aí, porque você tá falando pra ele não pensar com justamente o órgão que fala o que você tem que pensar. É verdade. É verdade. Falando sobre essa questão, eu só vou pegar um gancho aqui, duas coisas. A primeira
é a querida da Estela, que ela estaria participando com a gente hoje. Ela é estudante de psicologia e, infelizmente, ela não está bem. Então, Estela, um beijo, minha querida. Tenho certeza que, mesmo aí enroladinha, tomando o seu antitérmico, você está escutando a gente. Então, um beijo. Eu espero que numa próxima oportunidade a gente possa estar junto. E aí, a gente não tem controle de tudo, né? E você não teve controle em relação a isso. Mas eu sei que você é uma pessoa extremamente preocupada, então fique tranquila, tá tudo bem, né? Isso acontece. Um beijo, eu amo você, você é uma querida também, então é isso. E tem uma questão que eu vejo muito, que é assim, às vezes em relação também a essa questão da gente não ter controle, né? Eu vejo muitos pacientes que vêm pra gente com baixa autoestima, porque é o que a gente falou no último encontro que a gente teve. A doença vocal, ela é uma doença progressiva, né? Então, ele vê a piora do quadro dele. E aí, quando ele chega aqui com a gente no consultório, ele já chega praticamente se desculpando daquela situação. Mas, olha, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, e é o que eu falo para todo mundo que vem aqui comigo. Eu acho que vale para todo mundo mesmo. Quando a gente toma uma decisão, de um pensamento funcional, quando a gente quer de fato lidar com aquela situação, ou quando a gente pode lidar com aquela situação, porque nem todo mundo que não faz um tratamento, por exemplo, odontológico, deixa de fazer porque tem medo, muitas vezes é porque não pode, porque não tem condição de fazer, e aí, num determinado momento, ele passa a ter condição de fazer, e ele vem, mas veja bem, tem medo não tem vergonha não. Tudo vai começar, a gente dá início ao tratamento a partir do momento que você está aqui. Tudo que aconteceu desse momento para trás é passado. Isso não te define, né? Essa questão ela é muito importante e eu gostaria de deixar claro para todo mundo. Não entrem num consultório se você tem a necessidade de fazer um tratamento, não entra com a autoestima baixa, envergonhado porque está naquela situação, porque chegou até aquela situação, seja por medo, seja por condição financeira, não. A partir do momento que você senta na cadeira, que você está lidando com o seu medo, está lidando com a possibilidade de fazer um tratamento, é a partir daí que a gente segue em frente, certo? Então, assim, nada do que aconteceu antes, seja positivo, seja negativo, seja por uma falta de grana, que a gente sabe que não é fácil, não importa mais. Agora você está aqui e é a partir desse momento que tudo pode mudar, é a partir desse momento que você tem a possibilidade de não estar mais nessa situação. A gente fala, às vezes, até me perdi, desculpa. A gente fala, às vezes, sobre essa questão de autoestima mesmo, né, de, puxa vida, eu adoraria fazer, eu adoraria ter, poxa, você conseguiu, você está aqui para realizar, então a gente vai te tratar daqui para frente, o trauma que você teve ficou lá atrás, se você sofreu naquele momento, hoje a gente pode te dar a possibilidade de você não sofrer mais com esse problema dentário, e assim vai. Uma outra questão que eu gostaria de citar é sobre o que de fato o seu tratamento pode te proporcionar. Não é só a cura. Tire as suas dúvidas. O tratamento odontológico, muitas vezes, ele é um tratamento um pouco mais caro, mas não ter a doença não é. Não ter a doença, não ter a cárie, essa cárie não evoluir para um canal, é uma escovação bacana, uma higienização correta. Então, quando você estiver nesse momento, quando você chegou na possibilidade de iniciar o seu tratamento, quando você superou o seu trauma, ou quando você chegou na condição financeira que você poderia fazer o seu tratamento, aproveita para tirar todas as suas dúvidas. Né? Tire as dúvidas de como é que você faz de agora em diante para não ter mais esse problema. Né? Aí eu falo para os profissionais, falo para os pacientes, e eu falo para os pacientes, pergunta para o teu profissional. Não volta para aquela situação, não, isso não é caro, não, isso a gente consegue ajudar. Eu vou ver se a gente consegue, inclusive, deixar no nosso site algumas dicas, eu vou ver se a gente consegue fazer alguns vídeos em relação a isso, tá bom? Então, eu queria muito falar essas duas coisas, sobre o controle, nem tudo a gente tem controle,
Mas a partir do momento em que a gente entra numa situação de que a gente pode agora eu posso, agora eu vou lá, agora eu tive coragem, agora minha condição financeira me permitiu, é daqui pra frente, tá bom? Raoni, você tem mais alguma consideração para falar pra gente? Por favor, você fica à vontade. Adorei a sua consideração, foi muito linda. E é um pouco disso do que a gente tem no consultório de terapia também. Mas a gente precisa entender que a gente não tem controle sobre as coisas e a gente não tem culpa de ter sofrido muitas coisas. Mas a gente tem responsabilidade de lidar com essa situação. Gente, eu preciso terminar. Ai, que triste, Raoni, você vai ter que voltar. Meus queridos, eu preciso. Olha, um beijo. Qual o seu Instagram? @PSI_Raoni, certo? @PSI Raoni, PC Raoni. Me segue lá no Instagram, qualquer coisa é só mandar mensagem, precisar de terapia, estamos aí para ajudar. É isso. Próximo programa, mês de agosto, é o mês do outubro, é agosto dourado. E a gente vai falar sobre aleitamento. A gente vai trazer uma ginecologista querida para falar com a gente um pouquinho sobre isso, saúde bucal, aleitamento, e vai dar tudo super certo. Gente, um beijo. Se puderem, escuta o pensamento do Cidade Negra. Essa é a minha dica. Hoje a gente não tem poema, mas a gente tem essa música que é fantástica, que eu sou apaixonada. Rádio Boa Música FM, obrigada pela oportunidade. Henrique Bastos, você é um querido, gratidão, um gentleman, muito obrigada por tudo. Raoni, um beijo para você também, nossas participantes queridas, um beijo para todo mundo. Thelma, Arina, Kelly, obrigada. É isso aí, pessoal. Muito obrigado, Elizabeth, muito obrigado, Raoni. E agora nós temos notícia em tempo real diante da central da Rádio Boa Música FM para vocês. Bora de notícia. Notícias do Brasil e do mundo. Nesta terça-feira, dia 4, o estado de São Paulo registra 23.702 óbitos e 575.589 casos confirmados do novo coronavírus. Entre o total de casos diagnosticados de Covid-19, 383.713 pessoas estão recuperadas, sendo que 72.109 foram internadas e tiveram alta hospitalar. As taxas de ocupação dos leitos de UTI são de 59,3% na Grande São Paulo e 60,8% no estado. O número de pacientes internados é de 13.236, sendo 7.564 em enfermaria e 5.632 em unidades de terapia intensiva, conforme dados das 10h30 desta terça. Hoje, dos 645 municípios, houve pelo menos uma pessoa infectada em 641 cidades, sendo 475 com um ou mais óbitos. O número de casos confirmados de hoje soma dados cadastrados nos sistemas oficiais de notificação, ESUS e CIVEP, de meio-dia desta terça-feira, dia 4. Por isso, a diferença em relação ao balanço de ontem está acima da média diária, visto que a extração cotidiana contabiliza os dados cadastrados até meia-noite. Notícias do Brasil e do mundo. Cosme Damião, dou um. Cosme Damião, pra brincar sempre vem com mais um. Cosme Damião, dou um. Cosme Damião, pra brincar sempre vem com mais um. Inocência que encanta, alegria de viver, vem trazendo a esperança para um novo amanhecer. Quem espera sempre alcança, essa é a lei dos irmãos. Mantendo a fé nas crianças, faço a minha oração. Cosme Damião, dou um. Cosme Damião, pra brincar sempre vem com mais um. Cosme Damião, dou um. Cosme Damião, pra brincar sempre vem.